Olá, começa agora mais um programa Charme. Eu sou a Niki Sakamoto, apresentadora, e hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma campanha mundial que tem o objetivo de alertar a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer é com maior incidência, ficando atrás apenas para o câncer de pele. Para isso a gente convidou a médica ginecologista e obstetra Patrícia Tomazelli, que vai conversar conosco sobre esse assunto. Doutora Patrícia, prazer de receber aqui. Prazer novamente, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava. Verdade, né? Mas em outubro sempre nos encontramos, encontramos, né, doutora? Tem encontro marcado. Então, doutora Patrícia, em relação à prevenção do câncer de mama, né? Qual a melhor forma de prevenir? Aqui a gente tem que diferenciar entre a prevenção e o diagnóstico precoce, né? A prevenção do câncer, como da qualquer maioria dos cânceres de mama, se dá através de uma vida saudável, né? Hábitos de vida saudáveis, prática de exercício físico, não ingerir bebida alcoólica, não fumar, né? Tentar manter o peso, isso é uma coisa muito importante para o câncer de mama, manter o peso no nível normal, né? Não evitar obesidade, sobrepeso. E a questão do diagnóstico precoce. Então, para evitar ter um câncer, você tem que ter uma vida saudável. Agora, como a gente pode estar fazendo diagnóstico precoce, que essa é o que é da questão. O diagnóstico precoce ele vai fazer com que você descubra o câncer numa fase bem inicial, em que hoje os tratamentos são muito diferentes do que era antigamente. Hoje a mulher ela associa, tem um câncer de mama, eu vou perder minha mama inteira, né? Vou perder os cabelos pós a quimioterapia. Então hoje já os protocolos são um pouco diferentes, dependendo o estágio que tu faz o diagnóstico desse câncer. Muitas vezes a gente pode fazer só uma cirurgia pequena, ablativa, com margem de segurança, fazer só radioterapia, se faz o linfonodo sentinela, que é para ver se precisa ou não fazer a quimioterapia, para ver se já tem alguma raiz. Então, assim, hoje, o diagnóstico precoce é o que a gente tem que focar. E daí que entra a importância da mamografia, doutora? Da mamografia. Hoje a gente tem muitas dúvidas, né, entre a mamografia, o ultrassom. A gente vê cada vez mais as pacientes chegando no nosso consultório, nos pedindo para fazer ultrassom, em vez de fazer mamografia, pelo fato de ser menos dolorido. Realmente a mamografia é um exame desconfortável, porque há uma apreensão das mamas, né? E tem que ter uma certa pressão para poder fazer a imagem, né? E isso faz com que elas fujam, né? Ou surjam boatos de que como aperta e a mama fica dolorida depois, isso pode gerar um câncer, mas isso que não é verdade. Não é verdade, né? E até nós estávamos discutindo aqui antes que a diferença da mamografia e do ultrassom é que assim, a mamografia pega o câncer no estágio mais inicial que ele começa, que são grupamentos de microcalcificações, em que só a mamografia vê, porque o ultrassom, para ver pequenas calcificações agrupadas, não consegue, ele só vai ver quando a coisa já está num estágio mais avançado. Então assim, não é que você não vai diagnosticar o câncer com ultrassom, você vai, mas numa fase mais tardia, e que de repente esse tratamento mais conservador. E aqui vale a gente ressaltar que quando o câncer é diagnosticado nas fases mais iniciais, a cura chega a 95%. Né? A gente tem os dados que assim, a mortalidade do câncer de mama é de 15 a cada 100 mil mulheres. Né? Em 2019 a gente teve aí mais de quase 60 mil casos de novos casos de câncer de mama, com a mortalidade de 13, né? Para cada 100 mil. Então isso a gente vê que assim, e isso daria a incidência a 51 mulheres a cada 100 mil com a mortalidade de 13. Então você vê que a grande maioria né, tem um alto índice de cura. Então ele é um câncer mais incidente, mas também é um câncer que tem uma cura muito alta. Também, muito desde alta, que diagnosticado precocemente. Então assim, gente, mamografia não é o exame para você diagnosticar o câncer precocemente. O ultrassom ele é um complemento. Não substitui, né? É um complemento. Principalmente para quem tem prótese de silicone, né, doutora? Para quem tem prótese, ou quando a mamografia fica em dúvida, né? Claro que a gente tem exames mais avançados, ressonância, tem uma série de outros exames que podem ser feitos, mas o exame com custo acessível para os planos de saúde, para o próprio governo, né, é a mamografia. Então hoje a gente tem que se focar e fazer mamografia e não ter medo de fazer, porque apesar de dolorido, ainda é o que faz a gente poder ajudar
mais precocemente as pacientes. Muito bom esse esclarecimento, né? Muitas pessoas têm essa dúvida realmente entre a ultrassom e a mamografia, né? E em relação ao autoexame, doutora Patrícia? O autoexame aqui a gente sempre brinca que ele é muito importante, porque muitas vezes, é que nem eu digo assim, ó, quando o câncer começa, dificilmente você vai palpar ele, até nós no consultório dos especialistas, que temos mais experiência em palpação de mama, não vamos fazer a palpação. No início não vai tem conseguir como, não, por isso a importância da mamografia também, né? Então no início ninguém vai conseguir palpar, então assim, mas para aquelas pessoas que de repente não têm um hábito, uma rotina de ir no ginecologista, de fazer os exames de rotina anualmente, que é o que a gente tem que fazer tanto do colo de útero quanto de mama, né? Então a pessoa que não tem esse hábito, então fazer o autoexame, como ela passa muito tempo sem ter um profissional que palpe a mama, deveria ser feito pelo menos uma vez por mês. Né? Sempre depois do período menstrual, a gente nunca, eu ia te perguntar nunca fazer o exame antes do período menstrual, sempre após. Antes do período menstrual e durante a menstruação, a mama ela fica num estado de tensão das glândulas mamárias, então é comum a gente sentir caroços, ter dores, né? Se a pessoa tem cistos, isso é uma coisa importante também, né? Muitos ultrassons que a gente pede de mama vem com cistos de mama, a pessoa fica em alerta. Gente, cisto de mama é que nem cisto de ovário. Né? Alguns órgãos são formadores de cisto e o cisto de mama ele não quer nenhum risco, a pessoa não tem um risco a mais de ter um câncer de mama em função de ter, né, a displasia mamária benigna, que a gente chama, que é a questão dos fibroadenomas e dos cistos de mama. Então isso não acrescenta um risco para ela. O que acrescenta o risco então é ter esses hábitos de vida não saudáveis. E o que a gente sempre pergunta e que tem, que é familiares de primeiro grau com câncer de mama. Então, primeiro grau, mãe, irmãs e avós, né? A tia-avó, essas coisas não influenciam. E geralmente mais de parte materna. Mãe, irmãs e avós, geralmente de parte materna. Claro que quando for de primeiro grau de parte paterna, a gente pode também ficar alerta, mas assim, o que provavelmente assim, contraindicaria fazer uma reposição hormonal numa paciente em função da menopausa seria o histórico familiar de primeiro grau. Essa paciente a gente fica um pouco mais alerta. Existem exames, né, de laboratório, que é a pesquisa do gene para o câncer de mama, que quando o médico se depara, assim, a mãe teve, uma filha teve, né, tipo, a mãe teve, a avó teve, né, então talvez teria indicação das filhas estarem fazendo. Mas eu sempre digo assim, ó, você saber que você tem o gene do câncer de mama e você não saber não muda nada, porque o teu exame de rotina vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Acho que gera mais angústia, né, na vida da pessoa. Eu tenho o gene do câncer, quando é que ele vai aparecer? E a angústia, a ansiedade baixa a nossa imunidade, te deixa mais suscetível até pra te ter isso também, né, gente? A questão da imunidade é uma coisa fundamental. O que vai fazer um câncer ser mais agressivo ou menos agressivo é a diferenciação, porque a gente tem vários tipos de câncer, e também a questão da imunidade da pessoa. Doutora Patrícia, existe uma idade onde as mulheres precisam ficar mais alertas em relação ao câncer de mama? O câncer de mama abaixo dos 40 anos ele é raro. Né? Muito difícil. Hoje a gente vê mais, talvez pelos hábitos de vida, né? Que a gente vê da população, estresse crônico e tal. A gente tem visto mulheres mais jovens, mas geralmente essas bem jovens são as que têm histórico familiar. Entendi. Né? As pacientes ou após a gravidez, geralmente, né? Após a gravidez pelo excesso de hormônio, mas daí já é aquela pessoa que provavelmente deve ter a genética favorável para desenvolver. Né? E a questão assim, depois dos 40, né, começa a aumentar a incidência, sendo que ela prevalece entre os 50 e os 65 anos de idade. E aqui chama atenção porque quando a gente recebe os pacientes no consultório, né, a grande maioria depois dos 60 acha que já não precisa mais fazer, eu já passei da fase, não preciso mais fazer, tá tudo certo, e aí é que tá um dos períodos que a gente tem que cuidar mais. Fiquei muito surpresa também quando você comentou isso, porque tinha o mesmo pensamento, achava que depois dos 60 já que as pessoas confundem o câncer de colo de útero com o câncer de mama, né? O câncer de colo de útero ele é um pouquinho diferente. Vamos supor, se a pessoa está numa vida, um relacionamento estável, que não tem mudança de parceiro e que nos últimos 10 anos os exames vêm normais e ela não tem uma mudança de parceiro, após os 60 a gente há uma recomendação de não precisar fazer o preventivo anualmente, sim a cada 3 anos mais ou menos.
Mas isso não vale Mas pro é pro câncer de colo, que ele Aham. não é mediado por esses fatores. O câncer de colo, né, que é mais o tabagismo e a presença do vírus HPV. Então, assim, aquela pessoa que nunca apareceu um vírus HPV durante a vida toda, se não muda de parceira, a chance de Não vai. adquirir o vírus e ter um câncer é pequena. Apesar de eu ter pego, infelizmente, na semana passada, uma paciente no consultório, após 10 anos sem fazer o preventivo do colo do útero, com câncer de colo de útero já invasivo, estágio avançado, mas assim, não dá pra descuidar, gente. Não, A saúde. verdade. Minhas pacientes sempre brincam, a doutora vai me dar uma bronca quando eu venho aqui, porque faz 3 anos que eu não venho. Não pode, né? Eu falo assim, eu não vou dar bronca, você tem que dar bronca pra você mesmo, porque eu sou só um mediador da saúde de você. Claro. Quem tem que vir procurar a gente pra fazer e deixar tudo em dia são as próprias pacientes, né? Por isso, doutora Patrícia, eu acho a importância de a gente conversar e trazer esse assunto à tona, né? Para as pessoas realmente se conscientizarem da importância da Exatamente. prevenção, né? Porque como tu falou, né? 95% de chance de cura no estágio inicial, né? E outra coisa que a gente pega muitas mulheres falando é assim, porque olha ali, eu sempre fiz a mamografia, sempre tô com meus exames em dia e tive câncer mesmo assim. Com certeza, se ela fez tudo em dia, ela vai ter Um sido estágio diagnosticada inicial, né? no estágio Claro. inicial e obviamente que se beneficiou disso também. Com certeza. Né? Em função do diagnóstico precoce. Doutora Patrícia, para finalizar nossa entrevista, queria que tu desse algumas dicas, né? De como a gente pode manter a saúde das mamas. Assim, o autoexame que Eu acho que é mais ou menos um pouquinho de tudo que a gente falou, O né? autoexame, então, a gente tem que, geralmente, Aham. embaixo do chuveiro ou na frente de um espelho, você tem que colocar a mão em cima da cabeça para deixar essa mama mais exposta, né? E você tem que fazer um movimento com os dedinhos assim, ó, e não assim, né? Porque se for fazer assim, tu vai sentir as glândulas e provavelmente você vai achar caroço. Aham. Tem que fazer esse movimento, sempre começar de fora, fazer um círculo, indo pra dentro até embaixo do mamilo, né? Quando tem um nódulo, geralmente ele vai ficar no meio dos seus dedos, você vai sentir ele indo pro lado, pro outro. E quando for um nódulo móvel, que você sente ele indo pra cá e pra lá, não precisa se preocupar tanto, marque consulta e tal. Agora, quando você vê um nódulo fixo, aderido, né, que não sai do lugar, que é o nódulo que preocupa mais a gente, que tem que ser investigado. Entendi. Doutora Patrícia, muito obrigada pela tua presença aqui. Agradeço o Te convite espero mais uma vez. vezes, Tomara que agora a né? gente volte mesmo de máscara, né? Mas aí a gente esteja aí pra poder passar informação pra Com população. certeza, muito obrigada. Obrigada a você. Bom, a gente vai para um pequeno intervalinho comercial, mas fique aí, não sai daí que a gente volta já já.